estarmos juntos nessa oportunidade, para estarmos mais uma vez falando da palavra de Deus. Nessa feita, a última das lições que nós começamos a trabalhar na terça-feira, vamos falar a respeito da igreja e o culto. E eu sei que o Espírito Santo do Senhor estará nos direcionando, tanto a mim quanto a você, para que nessa noite nós possamos sair daqui abençoados e bem conscientes do propósito de Deus em cada culto que Ele nos reúne para estarmos aqui juntos. E nessa oportunidade eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo, por favor, no Salmo 150. Existem algumas coisas interessantes para nós estarmos sempre observando. Algumas pessoas falam salmos, mas na verdade não são salmos, Cada salmo, ele é individual. A coletânea dos salmos, que são 150, eles foram reunidos dentro de um mesmo livro, mas na verdade ele foi escrito em contextos diferentes, em situações diferentes, em necessidades diferentes, e a sua principal característica está endereçada e colocada na escrita, não apenas pela questão do intelecto de cada um dos que escreveram, mas acima de tudo também demonstrando sentimento. É por isso que cada um de nós, quando nós vamos ler alguma leitura, e nós às vezes somos até que pegos de surpresa, Algumas pessoas dizem isso, nós recorremos diretamente a salmos, porque existe sempre um salmo que nós estamos identificados com ele. Há aqueles que gostam do Salmo 37, há aqueles que gostam do Salmo 40, e alguns também do Salmo 119. E é interessante que quase todas as pessoas acham que o Salmo 119 foi escrito por Davi. Mas não foi Davi que escreveu o Salmo 119. Quem escreveu o Salmo 119 foi Esdras. Esdras que escreveu o Salmo 119, e na ocasião ele tinha por objetivo resgatar a convicção do povo de Israel em relação à palavra. Então é interessante quando nós falamos a respeito disso, e eu gostaria de deixar isso para os irmãos essa noite. Salmo 150, se você achou, diga glória a Deus. Se você não achou, Escola Bíblica Dominical. Parece que todos acharam. Está dizendo assim a palavra do Senhor: aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o pelos seus poderosos feitos, consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de corda e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Seja bendito o nome do Senhor. Amém? Que Deus possa estar nos abençoando nessa noite, no desenvolvimento desta palavra. Essa lição, esse tema que foi escrito pelo pastor Gilmar Alonso Valério, é muito interessantíssimo. Nós estamos observando alguns detalhes que foram aqui colocados a respeito do culto. E quem vai observando, queridos, e vai trabalhando essa ideia, já que nós estamos no ambiente de adoração e do culto do nome santo do Senhor, aos poucos acredito que nós vamos aqui nos identificando dentro dessa ministração, desse assunto que nós vamos estar falando hoje. Algo interessante que eu estava vendo a respeito de culto, e eu gostaria de deixar aqui aos irmãos, é que o culto, ele é prestado por aquele que rende a Deus, que se rende a Deus, por atos interiores da consciência, por meio
do que se cultiva, pela instrução recebida, pela ideia que temos de civilização e sociedade. Quando você trabalha a ideia do culto, então, você precisa entender que ela é uma totalidade. Ela não é um conceito isolado. Quem vem para cultuar a Deus, ele vem com uma consciência formada e definida. Ele não vem adorar a Deus de qualquer forma ou de qualquer maneira. E quando nós falamos a respeito disso, nós sabemos que o melhor lugar para adorar a Deus é exatamente aqui no templo do Senhor. Por quê? Aqui é um lugar de segurança para os cristãos. Quando nós falamos a respeito desse aspecto, desse sentido, é bom nós entendermos que aqui é o lugar onde nós recarregamos as nossas forças. É o lugar onde nós alimentamos a nossa alma. É o lugar onde nós fortalecemos a nossa comunhão. E é o lugar predileto para nós estarmos recebendo as revelações de Deus. Então é importante quando nós falamos a respeito disso. Por quê? Cada vez que você vem à casa do Senhor, cada vez que você adentra a um templo para prestar culto a Deus, é necessário nós termos na nossa consciência, no nosso coração, sempre latente, sempre forte, aquilo que nos trouxe aqui, ou que foi exatamente o resultado de nós chegarmos até aqui. E quando nós falamos dentro desse aspecto, dentro desse sentido, nós recorremos aonde? A palavra de Deus. E uma coisa que acredito que o cristão, para prestar um culto que dignifique e adore o nome santo do Senhor, é necessário que ele tenha sempre guardado no seu coração Evangelho de João, capítulo 3, versículo de número 16, que nós conhecemos de cor e salteado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque esse é o ideal de Deus. Uma das prioridades, queridos, para a qual nós fomos criados e que nós fomos chamados, além da evangelização, acima de tudo, é a adoração e a glorificação do nome do Senhor. Nós fomos chamados por Deus, nós fomos criados por Deus para adorar e glorificar a Deus, para magnificar o nome do Senhor. E quando nós observamos esse aspecto, nós temos que entender o seguinte: Deus deu o seu Filho por amor a nós. E isso tem que ser algo sempre presente no nosso coração, sempre presente na nossa mente. Sempre que nós viemos, que nós adentrarmos a casa de Deus, que dobrarmos o joelho para fazer aquela oração tradicional que nós fazemos quando entramos e chegamos ao nosso lugar onde vamos assentar e nós dobramos os joelhos, é necessário, acima de tudo, nós termos essa consciência de que Deus deu o seu Filho Jesus por amor de mim e por amor daqueles que vão adentrar esse templo para estar juntamente conosco, para prestar o culto ao nome santo do Senhor. Isso tem que estar sempre presente, juntamente com o pulsar do nosso coração. Por quê? Porque isso vai sempre nos impulsionar e nos motivar a adorar e a glorificar o nome de Deus. E uma outra coisa interessante, olha, se Deus nos amou primeiro, decorre daí que cada irmão terá de se amar e amar ao próximo. Mesmo que alguém esteja aflito na alma, porém o coração está alegre, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Ou seja, primeiramente eu preciso entender que se Deus me amou, Ele que é o Criador de todas as coisas, Ele é que fez todas as coisas, Ele que estruturou todas as coisas, Ele que me deu a oportunidade de uma nova vida, Ele me amou. Você já imaginou tanto que isso é uma coisa interessante? Olha, Ele me amou. Eu não tinha nada para oferecer a Deus. E na verdade até hoje, se for parar para pensar, o que é que nós temos para oferecer a Deus? O que é que nós temos para oferecer a Ele? Em termos de riqueza,
em termos de autoridade, de poder, o que é que nós temos para oferecer a Ele? Não temos nada. Comparada com a grandeza de Deus e quem é Deus na sua essência, quem somos nós? Quem nós somos? E o que nós temos? E o que podemos fazer para poder surpreender a Deus e deixar Ele boquiaberto? Nada. Mas, no entanto, mesmo nós não tendo nada para lhe oferecer que lhe seja algo realmente que lhe surpreenda, mesmo nós, na verdade, sermos como nada, como pó, como folha seca, Ele nos amou e nos ama. Prova disso que deixou registrado na Bíblia Sagrada, João 3,16, e tantos outros versículos que Paulo trabalha muito bem essa questão, demonstrando a grandeza do amor de Deus. Se os irmãos depois tiverem a oportunidade para ler Romanos, a partir do capítulo de número 9, Paulo começa a discorrer e a falar de situações interessantíssimas em relação àqueles que eram judeus e aqueles que eram gentios. E lá no final do capítulo de número 11, ele faz uma doxologia, uma adoração ao nome do Senhor, por causa que ele se sentiu, então, maravilhado com a grandeza e com o grande amor e a grande misericórdia de Deus para conosco. Então, a partir disto, querido, nós podemos começar a construir a nossa ideia de culto. Ou seja, se Deus, se Ele, que é grande e poderoso, me amou, eu também preciso me amar. Eu também preciso me amar. Mas em contrapartida, eu preciso me amar, mas eu também preciso amar o meu próximo. Eu preciso ter na minha consciência, no meu coração, que eu preciso amar a mim mesmo e amar ao meu próximo com uma intensidade, se não da maneira que Deus amou, mas pelo menos fazer de tudo para se aproximar da grandeza ou da semelhança desse amor que Ele nos amou. Quando nós entendemos essa realidade na profundidade que ela tem, na essência que ela está inserida e que é demonstrada em toda a história da Bíblia Sagrada, a partir disso, nós começamos a prestar um culto que magnifique, que adore e que glorifique o nome do Senhor. E quando eu trago isso aos irmãos nessa noite, porque há uma preocupação muito grande por parte de muitos pastores e por parte de muitas pessoas que adentram a casa do Senhor, de realmente prestar um culto a Deus. E de uma certa forma o saudosismo toma conta da nossa vida, do nosso ser. E quem de nós em algum momento já não dissemos assim: meu Deus, que saudade eu tenho daqueles cultos de antigamente, aonde o culto do começo ao fim ele era um Pentecoste, aonde Deus realmente movia e fazia grandes coisas. Uma coisa nós temos ainda a nosso favor, queridos. Primeiro, o nosso Deus é o mesmo ontem e hoje e será eternamente. E isso para nós é um ponto muito positivo e é algo que nós devemos guardar no nosso coração. Por quê? Porque esse Deus é que nos amou. Segundo, Jesus foi assunto ao céu, mas Ele prometeu para nós no Evangelho de João que Ele deixaria para nós quem? O Consolador, que é quem? O Espírito Santo. E esse Consolador nos lembraria de tudo aquilo que nos foi ensinado. Está registrado lá no Evangelho de João, no capítulo de número 14. Então isso para nós é sensacionalmente importante, porque se nós tivermos essa consciência, nós temos a oportunidade e a possibilidade de cada culto que nós nos reunimos aqui ser um grande Pentecoste para adorarmos e glorificarmos o nome do Senhor. E você sabe o que é interessante nisso tudo? É que essa realidade depende de quem? Depende de nós mesmos. Da parte de Deus, Ele não cerrou as portas, Ele não fechou as portas. Da parte de Deus, ainda o Espírito para e trabalha sobre a vida da igreja, para que esta igreja possa prestar um culto devido a Ele. E por causa desse culto devido prestado a Ele, Ele derramar da sua bênção, da sua graça, da sua vitória, da sua renovação, da sua revelação na vida do seu povo. Por gentileza,
gentileza, dá uma olhadinha esse irmão que está do seu lado aí, dá aquele sorriso Colgate para ele, diga para ele: depende de nós. Mas não dá um sorriso amarelo não, dá um sorriso Colgate para ele, fala: depende de nós. Porque o culto, queridos, na verdade ele é um serviço que nós prestamos a Deus. É um serviço que nós prestamos a Deus. E quando nós falamos a respeito disso, nós queremos falar sobre a respeito da definição. Olha, culto é um serviço prestado a Deus pelo salvo e pela comunidade, e por todas as atividades vitais. O culto ele não começa aqui. O culto ele começa lá fora, na nossa preparação diária. Eu me lembro que uma certa feita eu ministrei em uma escola bíblica dominical e conversando com um grupo de jovens, eu disse para eles o seguinte: olha, o nosso culto, principalmente de domingo, que nós gostamos tanto, ele começa onde? Começa em casa e também na escola bíblica dominical. Você vai de manhã cedo, vai estudar a palavra de Deus, ali você estuda, você se envolve com as coisas do Senhor, e ao sair dali, o seu culto não terminou, pelo contrário, você está preparando para o grande culto à noite. Mas aí, queridos, nesse intermédio de tempo, o que acontece? Tantas coisas nós vamos fazer e que nós nos desligamos da prestação de culto que nós temos que fazer ao Senhor. Vamos fazer tantas outras coisas e esquecemos por um período de tempo da casa de Deus, esquecemos de Deus, esquecemos daquilo que Deus fez para nós, e parece que nós encerramos, principalmente no domingo, parece que nós fechamos aquela parte, e aí nós vivemos a nossa vida individual da maneira que nós queremos, e a partir das 6 horas, quando começa a correria para vir para o culto, nós começamos a lembrar novamente do culto. Quer dizer, interrompe-se essa sequência de adoração, de culto, de louvor ao nome santo do Senhor no domingo. Alguns vão jogar bola, outros vão para o estádio, outros vão namorar, vão para o cinema, outros de repente vão fazer tantas outras coisas, por aí passa a tarde inteira vendo DVD, vendo televisão, e se desliga totalmente do momento de adoração que é o domingo, porque o domingo não é do Senhor. E quando eu digo isso, não estou repreendendo ninguém em relação a isso. Eu estou dizendo que nós nos desligamos. Talvez você pode fazer tudo isso, mas estando com a sua mente sempre ligada que você precisa se preparar para cultuar a Deus logo mais à noite. E às vezes as pessoas não têm o cuidado de observar a isso. Você já viu que de vez em quando eu falo assim: nossa, mas o culto foi frio, o culto foi isso, o culto foi aquilo outro. Mas por que será que o culto foi assim? Será que a culpa foi do pastor da igreja? Será que a culpa foi daqueles que cantaram? Será que a culpa foi do pregador? E como é que eu venho para o culto? Eu venho como mero espectador? Ou eu venho para poder prestar um culto a Deus? Será que eu venho para assistir aqueles que vão falar, aqueles que vão cantar, aquele que vai pregar, aquele que vai dirigir o culto? Será que eu venho para observar de repente como é que o pastor vai vir hoje? Se ele vai vir com um terno azul, uma gravata preta? Será que eu vou observar a cor do sapato dele? Vou ver qual é a irmãzinha que vai estar mais bem vestida? Ou eu venho com a intenção de prestar um culto àquele que me deu vida e vida com abundância? Precisamos rever esses conceitos. E quando eu falo isso, eu falo primeiramente da individualidade de cada um. Porque quando se fala de igreja, e se você teve a oportunidade de ler essa lição aqui que o pastor Gilmar escreveu, ele fala de igreja, mas ele não está falando da igreja no sentido do templo. Se isso aqui acabar, queridos, mas nós continuarmos juntos, ainda assim nós somos igreja. E ainda assim vamos prestar um louvor e adoração ao nome do Senhor. E ainda assim Ele vai receber com muita alegria no coração e com muita convicção. Por quê? Porque na verdade a igreja não é o templo, a igreja somos nós. Se nós estivermos agregados debaixo da potente mão de Deus e segundo a Tua palavra, a igreja está presente. E tudo isso é fato para nós observarmos, porque daqui a pouco isso tudo aqui vai passar, vai acabar. Essa igreja, essa estrutura não vai subir no arrebatamento. Essa estrutura aqui não vai fazer parte do céu. As promessas não é para ela. As promessas é para mim e para você. Se nós trabalhamos na ornamentação desse templo, glória a Deus, é importante,
Mas isso é feito para que eu e você tenhamos mais disposição para poder adorar e exaltar o nome daquele que vive e reina para sempre. O conforto que é te dado para que você possa ter a maior liberdade e a satisfação de exaltar o nome do Senhor. Para se desprender dessas coisas, se prender exatamente ao que? Ao mundo espiritual e aquilo que Deus, o soberano Deus, tem para todo aquele que glorifica e adora o teu santo nome. Eu quero nessa noite mexer um pouquinho com a sua consciência quando eu falar a respeito disso. Porque existem muitas pessoas que estão prestando um culto material. Estão prestando um culto apenas por aquilo que se pode ver, por aquilo que se pode palpar. Estão prestando um culto mais a divindades no sentido dos homens que sobem aqui. Muitos vêm para a igreja para escutar fulano ou ciclano falar, para ver ciclano ou fulano cantar. Mas não vêm para prestar um culto a Deus, que não podemos ver, não podemos palpar, mas Ele está aqui. E a Bíblia diz que aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E nós precisamos observar isso. O culto ele precisa ser uma prática diária na nossa vida. Cada ser humano é único no universo. Cada ser humano deve se olhar e se sentir como um ser de preciosidade singular. Você se olhou no espelho hoje? Já se olhou no espelho hoje? O que você acha de você mesmo? O que foi que você pensou de você mesmo hoje? Você é uma pessoa especial, única, exclusiva. Não existe ninguém igual a você. Não existe. Não existe ninguém igual a mim. Quando eu olho no espelho, antigamente, antes de conhecer a Jesus, eu olhava com desânimo. Mas depois que eu conheci a Jesus, eu olho com uma satisfação tremenda. Eu olho no espelho e falo assim, olha que negão bonito, rapaz. Eu olho de frente, eu olho de lado, eu olho de perfil e falo assim, olha que negão bonito. Eu falo, Jesus, o Senhor é bom demais. E Deus me fez melhorar mais ainda, queridos, depois que eu casei com a minha esposa. Se vocês vissem a minha foto antes de casar, eu vou contar para vocês, misericórdia. Magrinho. Feinho. Aí Jesus me abençoou e deu o bálsamo para a minha vida, que foi a minha esposa. Aí de lá para cá eu fiquei lindo. Atreva-se a chegar nela e falar para ela que eu sou feio para você ver. Ela cresce uns 2 metros e pega você e ó. Por que eu estou dizendo isso a vocês? Porque nós precisamos, queridos, nos sentir exatamente como uma preciosidade singular. Entenda isso. Porque, olha, Deus, na ótica de Deus, todos nós somos de um grau de importância muito grande, por isso Ele nos chamou. De repente eu olho para o Samuel ali, ó, dou uma olhada para o Samuel e não dou nada por ele. Feinho desse jeito, né? Acabadinho do jeito que ele é. Eu não dou nada por ele. Eu falo assim com ele porque eu tenho uma certa intimidade com ele. Mas Jesus olha para ele e fala que ele é especial. Gosta dele, mesmo feio desse jeito. De repente uma pessoa que eu olho daqui para lá, eu falo, meu Deus do céu, que cabra feio, gordinho, careca, meu Deus do céu. Tem que ser muito corajoso para encarar um cidadão desse. Mas Jesus olha lá de cima e fala assim, ó, é especial, é lindo e é maravilhoso. A ótica de Deus está sobre nós. Para Ele não existe ninguém feio nem bonito. Todos nós somos preciosos e importantes para Deus. Deus nos escolheu e nos fez de uma forma singular. Ninguém tem o globo ocular da maneira que você tem. Ninguém tem a digital igual a que você tem. O DNA de todos vocês aqui, todos são diferenciados um do outro. E você tem uma capacidade, você tem uma qualidade que talvez o homem não pode ver, mas Deus vê. E por isso Ele derramou o sangue do Filho dele na cruz do Calvário por causa de você. E você tem que sentir especial, tem que se sentir especial.
Se você tiver esta consciência, a partir desse princípio, você tem tudo para prestar um culto de adoração e louvor ao nome do Deus que reina para todo sempre. Se alguém te apontar para falar para você, você é feio, fala assim, você pode me achar feio do jeito que for, mas aquele que criou os céus e a terra não me acha feio, me acha lindo e maravilhoso. Se alguém olhar para você e falar assim, você não vale nada, você pode falar que eu não valo nada, mas para Jesus eu valo muita coisa, porque Ele derramou o sangue do Filho dele na cruz do Calvário por causa de mim. Se alguém falar, você não tem futuro, fala, engano seu, eu fui comprado e lavado pelo sangue de Jesus, Ele me prometeu as mais ricas bênçãos celestiais. Nós precisamos entender isso. Às vezes nós vivemos uma vida cristã muito medíocre. E por viver uma vida cristã medíocre, os nossos cultos às vezes se tornam cultos medíocres. Quando nós entramos nessa atmosfera, querido, de engano, e às vezes entramos na teologia do coitadinho, nós deixamos de prestar o culto que é devido a Deus. E quando eu falo isso aqui, eu não estou falando de uma autoestima igual o mundo oferece para nós, não. É uma autoestima de saber que Deus nos ama, mas acima de tudo nós estamos debaixo da potente mão dEle como servos. E nós temos que prestar adoração e louvor a Ele. Muitas pessoas não davam nada por você, assim como não davam por mim. Mas Jesus olhou para nós e falou assim, esse é meu servo. Eu vou fazer nele uma grande obra. E Ele está fazendo uma grande obra na tua vida, assim como está fazendo na minha. E por causa disso nós temos que prestar o culto que é devido a Ele, dar louvor a Ele. Cada um, enquanto pessoa única no mundo, deve ter o querer e a incumbência de cultuar a Deus. Todas as vezes que você vier ao culto, passar por aquela porta, todas as vezes que você vier ao longo do caminho, peça a Deus para te encher de graça. Venha com desejo de cantar, venha com desejo de louvar, venha com desejo de orar, venha com desejo de glorificar o nome do Senhor. Não venha para ser apenas um espectador, mas venha para cultuar, para fazer parte desse momento que Deus nos reservou para estarmos todos aqui debaixo do teu Espírito, sentindo da tua graça, renovando, fortalecendo, animando, chorando, rindo, pulando, mas sentindo a gloriosa presença dEle, porque Ele tem abundância para nos dar. Temos motivo de sobra para glorificar e adorar a Deus. Temos motivo de sobra. Acredito, se fosse para dar a oportunidade para cada um dos irmãos contarem um pouco do seu testemunho de vida, você tem motivo de sobra para cultuar ao Senhor. Durante todo o dia, durante toda a noite, toda a madrugada. Porque Ele é grande, é soberano e é maravilhoso. Temos que cultuar a Ele todos os dias. Todos os dias é dia de cultuar ao Senhor. Se você não vem do templo, cultue ao Senhor na tua casa, juntamente com seus familiares. Cultue ao Senhor no seu dia a dia, exaltando e glorificando Ele nas suas atitudes. Queridos, isso parte da consciência de nós entendermos exatamente quem nós somos em relação a Deus e Ele em relação a nós. Isso é uma coisa interessantíssima que às vezes nós precisamos saber e entender. Todo ser humano deve reconhecer que Deus é o valor supremo. Deus tem que ser o valor supremo da nossa vida. E tem pessoas que estão substituindo isso. Lembra-se de Deus apenas nos momentos das necessidades, no momento das carências, mas não lembra de Deus nos momentos das alegrias, no momento das vitórias. Lembra-se de Deus no momento da luta, da tribulação, mas não lembra de Deus no momento da alegria, da abundância. Deus tem que ser exatamente, queridos, o bem supremo em nós. Nós temos que estar sempre voltado para Ele, para cultuá-lo, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Precisa ser. Ele te deu a vida. E que vida, hein? E que vida. Muitas pessoas olham, de repente, olham para você e falam assim, meu Deus do céu, como eu gostaria de ser igual a Ele. Temos que nos conscientizar disso.
A tendência hoje da sociedade que está aí é de retirar de nós a gratidão por Deus. E nós temos que ser agradecidos a Deus pelo ar que respiramos, ser agradecido a Deus por cada dia vivido, agradecer a Deus pelas noites de sono, agradecer a Deus pelo alimento, agradecer a Deus pelas vidas que estão ao nosso redor, agradecer a Deus pela nossa saúde e agradecer a Deus pela nossa salvação. Fora os demais motivos que nós temos para agradecer ao Senhor. E isso, queridos, é cultuar ao nome de Deus, é prestar um culto no nome santo do Senhor. O culto, ele não está apenas inserido na questão dos barulhos. Tem pessoa que se não houver barulho, não tem culto. O culto é parte do princípio daquilo que você está guardado aqui no seu coração e na sua mente. E é exatamente aqui que Satanás tem procurado querer retirar de nós o prazer de cultuar o nome de Deus. Os nossos afazeres diários, queridos, essa sociedade que é uma correria, que nós corremos para cima e para baixo todo dia, uma coisa de louco. Tanta coisa para fazer que não sobra tempo para adorar o nome de Deus. Temos que pagar conta, temos que pegar fila no banco, temos que ir ao médico, e tanta coisa para lá e para cá, para lá e para cá, e para lá e para cá. Pare um pouco. Aperta o pause aí. No meio dessa ida e dessa vinda, Deus tem que fazer parte do seu contexto, e tem que ter espaço e tempo para você glorificar a Ele. Porque se de repente no meio dessa correria, se Ele voltar, o Espírito tem que te arrebatar. Você tem que fazer parte daqueles que vão morar no céu. E só vai morar no céu quem tem comunhão com Deus. É o que a Bíblia diz. Por isso, temos que estar atentos para não perdermos essa comunhão e essa aproximação com o Senhor. Quando eu digo isso a vocês, estou muito preocupado, conversando com muitas pessoas, porque existem muitos que estão dentro da casa do Senhor e não gozam de uma íntima comunhão com Deus. Estão dentro da casa de Deus, mas não têm a certeza da sua salvação. Estão na casa do Senhor, carregam a Bíblia, vestem-se como crente, falam-se como crente, mas as suas atitudes, as suas posturas, os seus pensamentos, não são pensamentos que comungam com aquilo que a Bíblia diz e com aquilo que Jesus determinou e deixou para a sua igreja. E precisamos pensar nisso. E quando eu falo nesse sentido, eu não falo de repente para você apontar o dedo para A ou para B. A partir disso, eu quero entender que primeiramente nós temos que fazer uma autoanálise, uma introspecção de nós mesmos. Da minha postura como crente, da minha condição como crente, do meu palavreado como crente, da profundidade das minhas orações, da certeza do compromisso que eu tenho para com Deus e da intenção a cada vez que eu venho aqui para a casa do Senhor. Qual é a minha intenção? Eu venho aqui de repente para o pastor me ver aqui para depois ele não pegar no meu pé? De repente o pastor Josué, não, eu tenho que ir, porque se o pastor Josué não me ver lá, ele vai pegar no meu pé. Eu venho cá para prestar culto não é para o Josué, é para Deus. Eu não posso pensar assim. Não, eu tenho que vir à escola bíblica dominical, porque se eu não vir à escola bíblica dominical, depois o professor vai ligar para mim, vai pegar no meu pé. Não, queridos, não é esse o pensamento que nós temos que ter. Nós temos que entender e compreender que existe um Deus que nos acompanha em todos os lugares onde nós vamos, que Ele conhece o profundo do nosso coração, que Ele sabe exatamente como está a nossa alma, e Ele se preocupa com isso. E um dos segredos que o crente precisa saber e entender, queridos, é que em muitas das circunstâncias, das situações que nós estamos para nós podermos sair dela, é exatamente o prestar culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. Quantas vezes, quando um novo convertido, nos meus 2, 3 anos de crentes, ali na Igreja Assembleia de Deus da Vila União, eu estava desempregado, sapato furado, roupinha bem surrada, com autoestima lá embaixo, e eu ia para a casa do Senhor,
E você sabe o que eu ia pensando no meio do caminho? Eu falei assim, olha, eu estou desse jeito, eu estou triste, estou angustiado, estou amargurado, minha situação está difícil, não tenho ninguém para me escutar, mas eu vou para a casa de Deus. E quando eu chegar lá, eu vou adorar o nome do Senhor, do começo ao final do culto. E eu sei que Deus vai mudar a minha história. Queridos, não foi nenhuma e nem duas vezes que eu adentrei aquele templo ali dessa maneira. Ninguém sabia como eu estava. Às vezes chorava sozinho no quarto lá em casa, no meio do caminho. Mas eu ia com uma convicção tremenda que quando eu chegasse lá, Deus ia falar comigo, eu ia falar com Deus e a minha história ia mudar. Das vezes que eu saí com esse pensamento, das vezes que eu fui para o culto com esta convicção no coração, Deus nunca deixou de me responder. Eu nunca voltei para casa da maneira que eu fui para o culto. O segredo está exatamente nós temos essa consciência viva, forte, exercitar a fé com esta convicção de que Deus escuta, que Deus deseja que nós realmente contemos a Ele, que nós adoremos a Ele, que nós realmente abramos o coração para Ele com certeza e dizer, Deus, olha, eu estou aqui. As minhas mazelas são grandes, as dificuldades são tremendas, as dívidas estão lá em cima, meu sapato está furado, amanhã eu tenho que pagar tanta coisa assim, mas agora eu vim para prestar um culto de louvor e adoração ao Senhor, eu vim para te glorificar, eu vim para te agradecer pela salvação, eu vim te agradecer pelas vitórias que o Senhor já me deu, eu vim aqui para te adorar e adorar a Ele do começo ao final do culto e ter a certeza de que Ele vai te dar a bênção e a vitória, porque você veio para glorificar e adorar o nome dEle. Não veio apenas para ser espectador. O espectador, ele vê, ele olha, ele acha engraçado, ele bate palma, ele critica. Mas daqui a pouco ele levanta do mesmo jeito que ele entrou, até pior, e vai embora. Como um latão vazio. Agora aquele que vem para participar do culto, não. Ele glorifica, ele exalta, cada bênção que é contada, ele adora junto, cada oração que é feita, ele participa dela, cada leitura, ele está sempre atento àquela leitura. Por falar nisso, você lembra qual foi a leitura que foi feita no domingo? Quantos que veio no culto domingo? Levanta a mão, por favor. Quantos veio no culto domingo? Você lembra qual foi a leitura da pregação do domingo? Você lembra? Você estava aqui, José? Estava não? Você estava, pastor Davi? O senhor estava, né? O senhor lembra, né? O senhor lembra, né? Vocês lembram? Hã? Isso, justamente. Mateus capítulo 3, versículo de número 2. Arrependei-vos. Essa palavra ela é tão interessante, ela está tão presente na vida do crente. Sabe o que significa a palavra arrependimento? No grego, metanoia. O que é metanoia? Mudança de mente, mudança de postura, mudança de atitude. E o crente eles tem que estar constantemente passando pelo processo da metanoia, sempre se arrependendo, sempre mudando de postura e mudando para melhor, para glorificar e exaltar o nome de Deus. E por isso é interessante nós entendermos isso, porque cada culto para nós tem que ser uma novidade diante da presença do Senhor. Porque Ele tem abundância para nos dar. Tem dia no meio do caminho que eu venho, mas a minha esposa e meus filhos nós íamos cantando hinos dentro do carro. E eu fico imaginando, falo assim, como é que Deus vai agir nessa noite? Será que é no barulho? Será que é no silêncio? O que será que Ele vai fazer? Mas uma coisa, irmãos, nós precisamos ter a certeza de que alguma coisa Ele vai fazer. Não existe culto que Deus não haja. Não existe culto que Deus não mova. Não existe culto que não tenha a ação do Espírito de Deus. Não existe culto o qual Deus não vele pela sua palavra.
Não existe culto que Deus não deseje renovar, que Deus não deseje batizar, que Deus não deseje revelar. Todos os cultos, queridos, Deus está querendo sempre fazer algo novo. Basta apenas abrirmos o coração e adorar o nome do Senhor. Por favor, por um momento, levante a tua mão direita para o céu e adore com muita alegria o nome desse Deus. Deixa o Espírito te abraçar nesta noite. Nós estamos em um culto, nós não estamos em um funeral, nós estamos na presença daquele que vive e reina para todo sempre. Nós estamos na presença do Deus que construiu os céus, a terra e o mar e tudo que nele há. Nós estamos na presença do Deus que controla todas as coisas. Nós estamos diante do Deus que tem os olhos como chama de fogo e nada escapa dele. Nós estamos na presença do Deus que sonda o meu coração e o seu coração e sabe da nossa necessidade. E talvez Ele está esperando apenas o momento de você poder dizer a Ele: Senhor, eis-me aqui, glória ao teu santo nome, venha ao meu favor, pois eu preciso de um milagre, eu preciso de uma vitória, eu preciso de uma bênção, eu preciso de uma renovação. E isto é cultuar, é adorar e é bendizer o nome do Senhor que reina para todo sempre. Aleluia. O culto, ele é individual. Ele é individual, mas também ele é coletivo. Você já imaginou? Você está sentado aqui sozinho, mas você tem plena consciência de Deus, do que Deus faz, do que Ele é e do que Ele pode fazer na tua vida. Da mesma forma, você tem essa mesma consciência. Você começa a adorar o nome do Senhor, você começa a adorar o nome santo do Senhor, já não é mais um, já são dois. Essa pessoa que está sentada do seu lado aí, ele começa a recordar e a lembrar de onde ele veio, do que ele era e do que ele é hoje. E começa a imaginar o que Deus fez, o que Deus pode fazer na vida dele. E ele começa a adorar o nome do Senhor. E ele começa a glorificar o nome de Deus. Já não é mais um, já são dois. E se somar com os outros dois, já são 4. Olha só o tanto que é a coisa interessante. É individual, mas ao mesmo tempo ele é coletivo. O culto coletivo é uma das formas de demonstração pública do quanto se ama e busca a pessoa de Deus. E se todos nós aqui começarmos a ter essa consciência a partir do que Ele fez por nós mesmos, o que Ele fez na tua vida, Samuel, e o que Ele tem feito, os livramentos que o Senhor já deu para nós, queridos, as vitórias, os momentos que nós oramos sozinhos, não tinha nenhum profeta nem ninguém, mas nos escutamos a voz suave de Deus falando aos nossos ouvidos. Nos momentos de carência, de necessidade que nós passamos, talvez sentindo um frio espiritual, mas de repente o Espírito Santo vem e nos abraçou com um carinho tão grande, tão gostoso, e tirou a tristeza do nosso coração, tirou a frieza. De muitos momentos que nós perdemos a alegria e o prazer de chorar diante da presença de Deus. E daqui a pouco, quando nós começamos a lembrar disso, o Espírito Santo vem e toca com um simples toque, faz com que a lágrima desça dos nossos olhos e nós começamos a chorar. Comece a lembrar disso. Sempre, constantemente, existem tantas coisas que Deus já fez por você. Meu Deus, eu não acredito que você que está aqui nessa noite, Deus não fez nada por você. Quem sabe muito se vocês vieram do mundo das drogas e talvez experimentaram quantas e quantas vezes muitas drogas, achando que ela traria prazer para você. Ela não trouxe prazer algum. Mas um dia você experimentou Jesus e o Espírito tocou na tua alma, e você sentiu um prazer que nenhuma droga jamais te trouxe. Se nós tivermos essa consciência, se nós entrarmos para cultuar a Deus, com esse desejo de engrandecer e agradecer a Deus, queridos, eu tenho certeza que todos os nossos cultos serão um culto pentecostal. Todos os nossos cultos serão uma bênção.
Não vai ter espaço para criticar ninguém. Não vai ter espaço para falar mal de ninguém. Não vai ter espaço para reparar a roupa de ninguém. Não vai ter espaço para criticar cantor nenhum. Porque nós estamos reunidos e todos juntos para engrandecer e louvar o nome do único e verdadeiro Deus. E é isso que nós estamos precisando. E você não precisa preocupar não. Porque quando eu falo isso eu parto de mim mesmo. O dia que nós entramos por esse caminho, queridos, não existe culto para nós. E aí nós perdemos tempo. Porque Deus tem sempre coisas boas para nós e nós perdemos aquilo que Ele tem de melhor. Mas o dia que nós viemos para cultuar, esquecemos tudo isso e chegamos com um sorriso e abraçamos o irmão, pegamos na mão dele e entramos para dentro do culto e começamos a adorar e a glorificar. E em tudo nós demos a ação soberana de Deus. Aí sim, nós cultuamos a Deus e recebemos as vitórias por isso. É uma consciência coletiva. Cada membro da casa de Deus deve ter a consciência e a responsabilidade no sentido de que o culto a Deus não é realizado por uma única pessoa. A soma do que cada irmão oferece ao Senhor é que faz com que o culto seja agradável. O que você tem para me oferecer para que meu culto seja agradável? Eu quero cultuar a Deus. Eu quero sentir a presença de Deus. O que você tem para me oferecer? E o que eu posso te oferecer para que isso aconteça? O teu sorriso, a tua companhia, a tua fé, o teu desejo, a tua consciência de quem você é, de onde você veio. Ai, já imaginou, queridos? Que maravilha! Isso seria para nós aqui um pedacinho do céu. Isso aqui para nós seria, querido, o melhor lugar do mundo. Só de você imaginar ao longo do caminho e pensar assim, o Espírito de Deus já estaria te visitando lá na tua casa, te enchendo de graça, você já chegaria aqui falando em línguas estranhas e profetizando no nome do Senhor Jesus. Temos a condição para fazer isso, e a condição está aqui na palavra de Deus. O culto ele tem que ser feito com decência e ordem. Claro que para que tudo isso aconteça é necessário a decência e a ordem. A reverência ela é uma coisa fundamental no culto. E quando nós falamos a respeito disso, se nós entendemos isso, nós temos tudo para podermos alcançar os benefícios de Deus. Deve sempre ver o culto como uma prática que traz comunhão uns com os outros. Que traz comunhão uns com os outros. Essa sociedade tem passado para nós um conceito muito esquisito. Às vezes nós abraçamos o nosso irmão e na verdade nós queríamos apunhalá-lo. Às vezes nós sorrimos para ele, mas em muitos momentos nós gostaríamos de estar xingando ele. Às vezes nós abraçamos mecanicamente, apenas para cumprir um ritual. Não abraçamos ele porque nós temos prazer realmente de abraçá-lo, porque nós queremos realmente sentir o calor humano e amigo dele. E às vezes só fazemos isso com interesse, não fazemos realmente espontaneamente. Precisamos sair desse marasmo. Um abraço pode mudar a vida de uma pessoa, principalmente um abraço sincero. Um aperto de mão realmente alegre, satisfeito, por causa que aquela pessoa vai morar com você no céu, precisa ser a convicção que nós temos cada vez que apertamos a mão do nosso irmão. Eu não posso olhar distante e falar assim, meu Deus do céu, lá vem aquele irmão, misericórdia. Aí eu falo, eu espraguejo, aí aquele chega perto, irmão, a paz do Senhor. Como é que você está? Tudo bem? Não pode. Como é que uma pessoa dessa vai prestar um culto digno na presença de Deus? Hein? Fala para mim. Como é que você quer uma ação de Deus se você não está sendo sincero perante Ele e nem perante o seu semelhante e o seu próximo? Se o culto é coletivo, mas também ele é individual. Eu estou aqui adorando a Deus aqui, de repente eu olho para cá, não, eu não me dou com aquele irmão. Quer dizer, eu tirei a atenção de Deus e vou falar mal do irmão. Aí eu vou cutucar quem está do meu, está vendo que cidadão lá? Aquilo lá não vale nada. Tirei a atenção do trono e olhei para o meu irmão, espraguejei ele e esqueci daquele que pode mudar todas as coisas. Não dá, queridas. Aí não tem jeito. Aí chega no final e fala assim, não, mas como é que aquele culto foi frio, né?
Meu Deus do céu. Ah, não, misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Pois é, misericórdia mesmo. Se fosse para passar o telão, o que você pensou o tempo todo do culto, e comparar com o que a Bíblia diz a respeito disso, misericórdia mesmo. Sangue de Jesus tem poder mesmo. De repente, a frivolidade não foi do culto, foi de todos nós. Porque as nossas atenções não estavam voltadas para aquele que pode fazer todas as coisas. O nosso desejo não era ser impactado pela presença do Espírito de Deus. O nosso desejo, a nossa vontade egocêntrica estava voltada em criticar, em falar mal do nosso irmão, do nosso próximo. Queridos, aí não tem jeito. Aí não funciona. Aí Deus não age. Aonde o espírito humano reina, não há espaço para a ação do Espírito de Deus. O nosso espírito humano tem que estar submisso e debaixo da potente mão de Deus, para que Ele possa mover, para que Ele possa agir, para que Ele possa transformar, para que Ele possa renovar, para que Ele possa revelar, para que Ele possa nos fazer compreender o que Ele realmente quer fazer com cada um de nós. Precisamos compreender essa verdade. Olha, o culto, quando ele é prestado com sinceridade, ele gera crescimento espiritual, amadurecimento na fé e, acima de tudo, traz a tão preciosa comunhão com Deus. Embora isso nem sempre aconteça, o culto deve ser um ato de demonstração de alegria, de fé e confiança no Senhor. Quantos de nós que dizemos que confiamos no Senhor e, na verdade, não confiamos nada? Ou confiamos apenas parcialmente, Deus pode trabalhar na minha vida, Deus é o Senhor da minha vida, mas até aqui, daqui para cá, quem manda sou eu. E nós precisamos analisar e pensar muito bem essa circunstância, essa situação. O culto produz comunhão com Deus, acima de tudo. João 17, 23, fala a respeito disso. Abre a sua Bíblia um pouquinho, por favor, João 17, 23. Já estou terminando. Evangelho de João 17, 23. Para mim é uma das passagens bíblicas mais bonitas que eu acho na Bíblia Sagrada. A partir do versículo de número 20, por favor. Não, vamos mais longe um pouquinho. Vamos usar um pouco a Bíblia, não é verdade? Pega lá a partir do versículo 17, 17 e 17, olha lá. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. A unidade da igreja, queridos. Quando nós não estamos aqui, nós não podemos estar aqui em blocos separados. Nós temos que ter a consciência que a nossa consciência pessoal, e nós estamos realmente juntos um com o outro, nós somos unidade, nós somos igreja. E a igreja, quando é consciente disso, pode fazer muitas coisas tremendas, maravilhosas. E há necessidade de nós compreendermos isso. Descemos um pouco do nosso pedestal. O egocentrismo é uma coisa que nos ameaça muito e nos deixa em situações, às vezes, que nós esquecemos daquilo que Deus pode e tem feito de melhor para nós. Quando eu digo isso aos irmãos, não digo isso como uma questão de ofensa. Eu digo isso como uma questão, exatamente, de nós pensarmos e analisarmos a nossa situação como cristão e saber que Jesus, antes de ir para a cruz do Calvário, fazia essa oração intercessória por mim e por você. Porque aqui ele diz, não rogo somente por aqueles que estão aqui, mas eu rogo também por aqueles que hão de vir. Ele já estava orando em nosso favor.
para que nós pudéssemos estar reunidos aqui, cultuando Ele em espírito e em verdade, e com essa motivação e com essa alegria presente no nosso coração. E isso é bom demais. Se nós estivermos com esta consciência, eu tenho certeza que esse culto e a partir dos outros cultos que hão de seguir, nós que estamos aqui, nós vamos fazer a diferença em nossos cultos. Nós vamos glorificar, se for necessário nós vamos pular, nós vamos chorar, mas nós vamos sentir a presença maior de Deus na nossa vida. Aquilo que para nós é saudosismo e achamos que é coisa do passado, nós vamos ver que ela está ainda aqui, está presente. O Espírito está sobre nós e basta apenas nós dizermos aqui: Espírito, enche, Espírito, enche, Espírito, enche, e adorar o nome do Senhor. Sabe, quebrar um pouco o protocolo que se instituiu na igreja, aonde você não pode dar um glória a Deus, porque você fica com medo se a pessoa que está do seu lado olha para você e assusta assim, e te dá uma olhadinha assim. Fica com medo de chorar, com medo de borrar a maquiagem. Esquece isso, borra a maquiagem. Se for para glorificar o nome de Deus, deixa borrar. Se alguém vai assustar do seu lado, ele assusta agora, mas daqui a pouco também o Espírito vai tocar nele, ele também vai pular e vai gritar. Você quer ver o tanto que isso é uma coisa interessante? Você quer ver a igreja da glória a Deus, pastor Josué? É acabar a luz. Quando a luz acaba, aleluia, glória a Deus, aleluia. Fala em mistério, a hora que a luz volta. Cadê aquele povo que estava glorificando e falando em mistério? Parece que nós temos vergonha de ser pentecostal. Nós temos vergonha de mostrar que nós sentimos a presença do Espírito. Nós temos vergonha de mostrar para nós mesmos que estamos aqui, queridos, que nós temos na nossa vida o poder e a presença de Deus. Tem que apagar a luz, tem que ter blackout para dar glória a Deus, aleluia. Eu tenho prazer de dar glória a Deus e aleluia. Se for preciso o Espírito me tocar e me dar essa alegria, qualquer dia desse você vai me ver pular naquele canto ali e vou glorificar a Deus mesmo, porque eu não estou nem aí. Porque eu tenho compromisso com Deus e eu sei o que Ele fez na minha vida e a satisfação que eu tenho, e eu vou glorificar mesmo. Se for preciso eu vou chorar sim, vou soluçar sim, entendendo que isso vai fazer parte do meu culto de louvor e adoração ao meu Deus. Não estou dizendo que as pessoas que são sérias, que não fazem isso, querido, não estão glorificando ao Senhor. Mas eu estou dizendo que na maioria das vezes tem que ter blackout. Se não tem blackout, não tem glória a Deus. Misericórdia. Te convoco nessa noite a voltarmos novamente a adorar ao nome santo do Senhor. A sermos crentes originais. A não negarmos exatamente a nossa origem, que é a origem da Assembleia de Deus, de ser um povo pentecostal, que dá glória a Deus. Eu te convoco novamente a nós abrirmos o coração e deixar o Espírito de Deus realmente tomar conta dos nossos cultos e vermos novamente acontecer aqui no nosso meio batismo com o Espírito Santo, renovação e cura, porque nós estamos aqui para cultuar, e quando nós cultuamos a Deus, Ele faz maravilhas. Xarabacandarabagaba sudecai. Peremande que vasudeclama xerebandecai ela basura. Xeribana surei managasturecai. Deixa Ele te tocar. Deixa Ele te envolver. Deixa as lágrimas caírem novamente. Deixa o Espírito te encher. Será que você não está entendendo? O Espírito de Deus quer tocar na tua vida de maneira diferente nessa noite. Ou quem sabe Ele quer tocar na tua vida da maneira que Ele tocou outrora, e há muito tempo Ele não te toca. Adore a Ele, bendiga a Ele, fique de pé em nome de Jesus. Não vou falar mais nada. Não vou falar mais nada, eu não preciso falar mais nada.
O que eu tinha que falar eu já falei. O restante agora é com você e o Espírito de Deus que está sobre a tua vida. E eu sei que Ele quer te tocar nessa noite. Volte novamente a ter comunhão com Deus. Se relacione com Deus, porque o culto é para isso. Fale com Ele. Chore na presença dEle, glorifique a Ele, fale mistérios, mas não saia dessa noite sem prestar aquele culto para Deus. Chore mirandara masuri andara basuri ande canta la balaia. Tore manai. Eu não sei a sua dor, eu não sei a sua necessidade, eu não sei como você está nessa noite, mas agora é o momento de você adorar. Adore a Ele, cultue a Ele, deixa que Ele vai cuidar da sua situação, porque Ele é Deus. Você pode dar um abraço à pessoa que está do seu lado aí? Abraça ele um pouquinho. Quebra a frieza aí, dá um abraço nele. Fica aí abraçado com ele um pouquinho aí. Ora juntamente com ele um pouquinho. Ora juntamente com ele. Ora um pouquinho abraçado com ele aí. Deixa ele ouvir um pouquinho a sua oração. Compartilhe com ele a alegria de cidadão do céu. Choramanai, Arabassúria. Quebra com a frieza. Abraça ele aí, dá um abraço dele e nela. Quebra um pouco essa frieza e ora com ele. Dá lugar ao Espírito. Glorifica a Deus, exalte a Deus, bendiga a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Oh, meu Deus, eu preguei a tua palavra. Tu é que podes fazer o resto nesta noite. Renova, alegra. Deus querido, nós queremos prestar o culto ao Senhor por tudo que o Senhor já fez por nós, pelo sangue do teu Filho Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Papai, eu sei que tu olhas para nós nesta noite. Olha aqui a tua igreja, olha o teu povo abraçados, ó Deus amado, Pai, desejando te adorar, te glorificar, ó Pai, ser cheios da tua presença, prestando culto ao Senhor. Deixa Deus te abraçar nessa noite. Deixa Deus te abraçar nesta 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 noite. Chorabacandalabacai. Chereminalabasuriandalabacai. Aleluia. Aleluia. Bendito Deus, bendito Deus, bendito Deus. Glória a Deus, aleluia. Não preciso falar mais nada. Que Deus te abençoe. O
no teu jardim particular. Vem regar-me com tua mão, para que eu possa exaltar o ser. Dá-me tuas asas pra te alcançar os lugares altos aonde tu estás. Estás assentado acima de todos, tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Dá-me tuas asas, dá-me tuas asas pra te alcançar os lugares altos aonde tu estás. Estás assentado acima